Sejam muito bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Meu nome é Vitor Alves, sou fisioterapeuta esportivo e antes de mais nada, quero pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo para que assim eu, enquanto profissional de saúde, possa trazer cada vez mais conteúdos relacionados a esporte e saúde aqui para vocês. Então, bora pro review. E esse que é nada mais, nada menos do que o tênis queridinho dos brasileiros. O tênis de corrida mais utilizado por brasileiros de acordo com o Strava no ano de 2023. Ele que chegou à sua quarta versão, nada mais, nada menos que Olímpicos Corre 4. Um tênis aí, talvez o mais aguardado do ano de 2024. Um tênis que já foi um grande sucesso na versão 3 e que modificou não muito, mas algumas coisas interessantes aí para a gente comentar a respeito. Então, começando pelo solado, que esse era um dos, digamos, pontos fracos do Corre 3, que já tinha um upgrade, digamos assim, com relação à sua versão 2, que essa tinha um desgaste um pouco maior no solado. O Corre 3 já melhorou com a borracha, o Gripper, então a durabilidade já foi um pouco melhor, e agora no Corre 4 foi colocado o Gripper Plus, então a gente consegue ver ranhuras um pouco mais profundas e uma borracha inserida um pouco mais elevada aqui no Corre 4 comparado ao que a gente tinha no Corre 3. E a Olímpicos promete uma maior durabilidade e uma maior resistência contra o que ela chama de deslizamentos, ou seja, a gente tem uma tendência a escorregar menos com esse solado. É um solado que ele não é totalmente preenchido, a borracha, o Gripper Plus, não preenche totalmente o solado, então a gente pode perceber que o EVA é vazado em alguns pontos, justamente para não deixar um calçado tão pesado, né? E colocando o Gripper Plus em pontos mais estratégicos da região do retropé e da região do médio pé para o antepé. E também com algumas ranhuras, justamente para conseguir manter alguma flexibilidade. Então, dar maior durabilidade, um maior atrito contra o solo, mas também sem deixá-lo ele muito mais pesado. Então, um ponto positivo em termos de durabilidade e resistência contra esses atritos. É a borracha inserida no solado que vai dar uma durabilidade muito maior para o calçado? Não somente, né? Então, o tipo do material da entressola é o que vai principalmente ditar se esse tênis vai ser mais ou menos durável. Mas isso agrega com certeza a durabilidade do calçado. Vindo agora para a entressola, essa que foi batizada de ElevaPro 2.0, ou seja, uma evolução do que tínhamos no Corre 3, que era o ElevaPro. Ela manteve a sua estrutura de 8 mm, sendo 32 atrás e 24 à frente. E aqui já vou falar uma coisa que eu vejo como uma tendência no mercado no que diz respeito à estabilidade. E aqui já vou abrir um parênteses trazendo um pouco mais desse quesito que, como fisioterapeuta, eu acho muito importante, que é o quesito justamente de estabilidade. Antes nós tínhamos tênis para pronadores e tênis para supinadores, então quem pisava com a parte um pouco mais lateral ou a parte um pouco mais medial do pé. Hoje, esse conceito, ao decorrer dos anos, na verdade, ele foi meio que caindo por terra, então as marcas deixaram de colocar no seu cabedal estruturas para dar maior sustentação, e aí principalmente material de entressola ou placas de sustentação que eram inseridas no solado, enfim, foram deixando de ter placas de sustentação, estruturas um pouco mais robustas, e passaram a aquilo que a gente coloca como um tênis voltado para o pronador. A evolução desses calçados é justamente deixar materiais um pouco mais resistentes, ou seja, materiais do solado com uma borracha um pouco mais densa,
um material de entressola um pouco mais rígido, algo assim. E recentemente, então nos últimos modelos, por exemplo, marcas como a New Balance têm trabalhado muito isso, deixar esse material de entressola um pouco mais, digamos, vazado nesse sentido. Então ele passa um pouquinho do direcionamento do cabedal, então ele fica um pouquinho mais largo nesse sentido. E isso principalmente nessa região de retropé do calcanhar vindo para a região de médio pé, auxilia, na maioria dos casos, na questão de estabilidade do calçado. Então o seu pé fica nessa região, mas a gente tem um apoio externo um pouco maior. Isso confere uma maior estabilidade para o calçado. Então, por mais que a gente tem apenas uma evolução do Eleva Pro, então agora um Eleva Pro 2.0, que ele está um pouco mais macio, ele está um pouco mais responsivo, não é somente isso. Ao meu ver, o fato do Corre 4 ele ter uma entressola um pouquinho, e aqui é algo sutil, tá? Mas eu já percebo isso como tendência de mercado, e nesse calçado a gente vê isso. Então eu achei muito interessante essa construção do Corre 4. Por mais que mude pouco, já vem agregando um pouco mais de estabilidade para um calçado que é aquele típico pau para toda obra. Então é algo muito positivo, né? Para deixar justamente esse calçado, que ele já é campeão de vendas, ainda mais democrático. E que vi poucas pessoas falando a respeito disso, talvez por não terem notado, né? Então aí é algo muito interessante e que eu acho super importante compartilhar isso aqui com vocês. Bom, e falando justamente sobre essa maciez, a sensação de corrida, realmente eu senti um pouquinho mais macio comparado ao Corre 3, que esse eu rodei algo próximo dos 560 km. Então uma sensação de maciez principalmente nessa pisada de retropé, então quem ataca com o calcanhar primeiramente, então, que é o meu caso, na maioria das vezes, né, meus treinos de rodagem. Então eu tive essa sensação de maciez, mas de forma bem sutil, então um pouquinho mais macio. Agora, a sensação de propulsão, eu sinceramente não senti nenhuma diferença comparado ao que era no Corre 3. Certo? Me chama a atenção o fato da Olímpicos ter dado valor a alguns detalhes, como é o caso da palmilha, que já teve uma evolução do Corre 2 para o Corre 3. Não sei se vocês vão se lembrar que era uma palmilha toda furadinha, que auxiliava um pouco mais nessa drenagem de água, de suor, e que tem uma nova forma aqui no Corre 4. Que é o que a Olímpicos chama de NTX, inclusive a etiqueta ainda está aqui, que ela combina o Pibax, ou Piba como alguns chamam, então Pibax com o poliéster, ou seja, auxiliando também no retorno de energia. Então esse é um ponto muito interessante, porque são pequenos detalhes na construção do calçado. Então, tanto na borracha que é inserida, como alguma evolução da entressola, que por mais que eu não tenha sentido na sensação da corrida, ainda não tenha me dado uma grande diferença, mas isso é percepção individual, a palmilha ter um material diferenciado, poxa, isso é algo interessante, mostra que a marca está atenta a pequenos detalhes na construção dos seus tênis de corrida. Acho muito interessante isso. Vindo agora para o cabedal do tênis, todo esse material que reveste o tênis, ele que é o Oxitec 2.0, também uma evolução, e aquele muito semelhante ao que era, principalmente na sua construção, né? Muito semelhante ao que era no Corre 3, e alguns pontos que chamam a atenção, e literalmente chamam a atenção, aqui na parte medial do tênis, onde antes tínhamos o número da edição, então tínhamos um 3, agora um Corre. E aí vou chamar a atenção para o logo, os anéis olímpicos, né? Então o logo da Olímpicos na região lateral, e essa fitinha, que antes aqui era quase um camurça, hoje é um material mais sintético. Então aqui
3 pontos refletivos. Então isso é muito legal, principalmente para quem corre à noite. Os materiais aqui que são do cabedal, isso pouco mudou com relação ao que tínhamos no Corre 3, é mais algum reposicionamento aqui desses materiais inseridos, mas é uma camada única do cabedal, é bem respirável mesmo, então não acredito que teremos problemas com relação a esquentar o pé durante a corrida. Então, se eu pessoalmente já não tinha esse problema no Corre 3, no Corre 4 provavelmente também não terei. Na região do antepé temos aqui um pouquinho mais de uma rigidez, justamente nessa região para proteção dos dedos. Então é quase que um material, não sei nem se pode chamar isso de biqueira, né? Mas é uma rigidez um pouquinho maior nessa região aqui da ponta dos dedos. Um contraforte que dá alguma estabilidade, então ele é um pouquinho mais rígido para justamente dar essa sensação de sustentação aqui no retropé. Então ele é um contraforte um tanto quanto rígido, algo que eu considero positivo. Já comentei aqui em vídeos anteriores, eu sempre gosto de calçados, dou preferência para calçados com um contraforte um pouco mais rígido. Eu acho que isso auxilia muito em quesitos de estabilidade. Uma inovação nesse modelo é justamente o seu cadarço, que ele agora é todo cerradinho. Então isso auxilia muito aquelas pessoas que gostam de dar apenas um nó. Então ele vai ser teoricamente mais difícil de desamarrar durante a corrida. Eu nunca tive esse problema, porque eu sempre dou 2 nós, então não tenho problema nenhum com relação a isso. Mas se for o seu caso, agora certamente isso vai te ajudar. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um 7º furo. Então 7 furos aqui no cabedal para se ter uma amarração, que eu particularmente sempre uso todos os furos, e esse é um ponto que eu chamo a atenção. E aí até se pudermos dar alguma crítica para esse modelo, esse é um dos pontos que nessa transição, então nesse ataque de retropé, quase sempre aqui é uma região em que ela dá como se fosse uma laceada. Então se você estiver correndo em algum lugar que tenha pedrinhas, cascalho, pode ser que entre alguma pedrinha nessa região, justamente por isso. Essa amarração, por mais que o calçado dele fique um tanto quanto estável, essa região ela tem uma certa aberturinha, né? Então eu notei isso no Corre 3, no Corre 4 não ficou muito diferente. Nessa região, bem nessa região. Tá? Por que apenas nessa região? Porque a construção do cabedal me deu uma sensação de ela estar um pouquinho mais firme no pé. Então isso para mim foi positivo, não sei se para outras pessoas isso venha a incomodar. Acredito que não, pelo fato de ser bem respirável, e eu não acho que isso vai apertar, vai dar uma sensação de desconforto. Do contrário, para mim a Olympus consegue acertar no quesito ajuste nessa região do cabedal. Aqui acho que ainda não. Aqui ainda é algo que necessita melhorar. Esse é um ponto que acredito que possamos dar essa crítica, e quem sabe nas próximas edições não possa ser corrigido. A língua é muito semelhante ao que tínhamos no Corre 3, uma língua bem fininha, não tenho problema nenhum com ela ficar sambando aqui, apesar dela também não ser presa no cabedal. Então o que eles fazem é justamente colocar passadores aqui na língua para ajudar na fixação, a estabilidade dela aqui no dorso do pé. Bem fininha, mas não me incomodou em momento algum, nem no Corre 3 e por enquanto nem aqui no Corre 4. O colar do tênis, ele tem um preenchimento de espuma aqui também, muito semelhante ao que era no Corre 3, nada exagerado, mas que dá algum conforto, e sobrando um pouquinho de material acima. Eu particularmente
não gosto muito de tênis que vem sobrando esse tipo de material. Por quê? Justamente porque em alguns terrenos que a gente vem a correr pode ser que caia alguma coisa, alguma pedrinha, algum pequeno galho seco, então eu não gosto muito quando fica sobrando aqui materiais no colar. Mas atrapalha em vias gerais? Não, aí opinião pessoal, mas que é muito confortável, enfim, é um ótimo tênis aí na categoria pau para toda obra. Por fim, outro ponto que esse foi muito discutido é com relação às cores do Corre 4. No Corre 3 também já tinham cores que, digamos, não agradavam a todos. No Corre 4 também foi assim. Essa cor, pessoalmente, ela é mais bonita ao vivo do que olhando no site. Porque ela dá uma sensação de um perolado. Então eu acho que talvez por gostar do modelo, você acaba tendo algum carinho por ele. Mas realmente, cores novas espero que venham a sair, porque realmente é um pouquinho de forçação de barra, a minha opinião pessoal, com relação à paleta de cores da quase todos os modelos, tá? Eu gosto um pouco mais de alguns modelos um pouco mais neutros. Tem lá um todo pretinho, um todo branquinho, mas acho que nesse quesito a Olympics pode vir a melhorar um pouquinho mais. Muito bem, em linhas gerais, Corre 4, 8mm de drop, um tênis que evoluiu com relação à sua versão anterior, deixando ele provavelmente um pouco mais resistente. Vou precisar rodar mais quilômetros para ter essa convicção, mas com os materiais agregados na região do solado, um ajuste um pouco melhor na sua região aqui do dorso do pé, ainda com um quesito aqui que dá para melhorar um pouco mais, mas um excelente tênis, excelente custo-benefício. Não gosto de entrar aqui na seara de caro ou é barato, justamente porque isso é relativo para cada um, mas um preço muito competitivo para um tênis muito interessante. Espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal e até mais.